Eunice Bellato, juntamente com Ronaldo Aires, que é um paranormal. E o que, na verdade, é um paranormal, Ronaldo? Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. É uma honra estar no seu programa e é uma oportunidade que eu tenho de esclarecer sobre esse mistério que é caracterizado e qualificado como paranormalidade. O Brasil é um país muito místico, em que o desconhecimento sobre certos assuntos é muito grande. Né? Confunde-se muito o paranormal com o médium. Por quê? Existem os fenômenos sobrenaturais e os fenômenos naturais. Os fenômenos sobrenaturais são aqueles que sofrem a intervenção, a interferência de um plano espiritual. Alguns exemplos, esses médios que incorporam entidades como Zé Arigó, Dr. Fui. E existem os fenômenos naturais, que é o meu caso. São aqueles fenômenos inerentes ao ser humano. Do inconsciente ou consciente? Não, o paranormal, geralmente, os fenômenos naturais são conscientes. Né? São fenômenos físicos. Né? Já me parece que os fenômenos sobrenaturais, esses que sofrem a intervenção de um plano espiritual, grande parte são inconscientes. Né? Isso é uma opinião mesmo. Certo. Ronaldo, as pessoas... eu percebo isso no dia a dia, porque eu vivi a minha vida e vivo a minha vida sempre respondendo algumas perguntas que são assim incansáveis. Por exemplo, eu só acredito se eu tiver um efeito físico. Eu só acredito porque você precisa me provar. E a vida toda eu digo que a gente não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Nós somos pessoas, quando falo nós, é o todo, nós somos pessoas que cada um tem uma graduação, cada um tem um entendimento, cada um vive no seu mundo interior e o segredo, eu acredito, de cada um é que você precisa saber quais são as suas ferramentas para você poder trabalhar. O que adianta eu ser um mecânico com todas as ferramentas de um pianista? Eu preciso ser uma pianista e ter um piano. As pessoas têm os seus poderes, todas as pessoas têm seus poderes, mas não sabem usar, talvez, essas ferramentas e cobram dessas pessoas, todas que sejam estes médios, o paranormal, dizendo assim, me prova alguma coisa. Essa colocação minha vem através de quando você falou do sobrenatural e eu lhe perguntei, consciente ou inconsciente, para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais o que é esse sobrenatural, se é o inconsciente. Eu não falei o subconsciente, eu falei, pelo que eu tenho observado, né, as manifestações de fundo espiritual, que ocorrem geralmente nos médiuns, né, pelo que eu tenho observado, o médium, no momento em que ocorre essa intervenção, está em estado de inconsciência. É diferente do paranormal. Do paranormal. O paranormal ele está consciente por quê? Porque é um fenômeno inerente ao natural. ser humano, natural. E quando você trabalha, agora vou colocar sempre, a gente não perder tempo, sobre esse poder da cura, que vem desde a sua infância. Sim, né? Sim. Esse poder da cura, quando realmente assim que você, não estou perguntando de outras pessoas, você sentiu que você tinha algo diferente, uma energia diferente, um pensamento em que você pudesse realmente colocar, sintonizar para emanar um flash de luz para ajudar as pessoas? Vamos lá. Eu não acho que esse meu fenômeno represente algum poder. Uhum. Para mim não é um poder, e sim uma característica genética. Porque como ele é inerente ao ser humano, genético. Né? Agora, com relação à descoberta desta possibilidade, ocorria que na minha fase, na minha infância, eu sentia coisas diferentes, né? Mas não sabia explicar o que era. Eu tinha, às vezes, necessidade de me isolar e tal. A minha família é muito católica. Né? Pra você ter uma ideia, minha tia, irmã de meu pai, freira carmelita.
E o sonho da minha mãe é que eu fosse ser padre. Mas não tinha vocação, né? Até que numa determinada ocasião, já na fase adulta, eu senti uma intuição muito forte que podia atuar no sentido de tratar de certas enfermidades. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com a Associação Brasileira de Parapsicologia, no Rio de Janeiro, do qual o nosso amigo Sartre faz parte. Eles constituíram uma equipe médica de alto nível. E eu fui pesquisado por essa equipe de médicos e cientistas durante 2 anos. Uma pesquisa muito séria e duríssima, por sinal. Após esse período, eles constataram algumas evidências, né, que comprovavam a possibilidade na área da cura. Ronaldo, quando a gente já nasce vamos colocar com esses talentos, com esses dons, com esse poder, seja lá o vocabulário que as pessoas quiserem usar, na verdade a gente convive com eles e não sabemos muito quais são as diferenças daquele que tem e aquele que não tem. Até que a gente começa, na verdade, a perceber que há algo diferente dentro da gente, exatamente porque você precisa se isolar, você pensa, você faz, assim, eu acredito, muitos questionamentos acima de uma média normal, vamos colocar assim, de uma frequência de um pensamento social. Você sempre está além. Quando todo mundo está pensando aqui, você já foi, já voltou e já está agindo. Eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho. Agora, o que você faz com esse tipo... Como você quer que eu fale? Não é um poder, é um talento seu, um dom seu. O que você faz com isso? É uma profissão. É uma profissão. E essa profissão que você tem hoje, o que de magnífico e de gratificante traz no seu eu interior? Que eu acho que esse é o mais bonito de tudo. O gratificante é que você sente que é útil, né? Que você vai passar pela vida física e vai deixar alguma marca, alguma lembrança, né? Ronaldo, o que você fala, por exemplo, do seu plexo solar, que eu acredito que seja assim, um dos chakras muito abertos em você? Aí é que está. Eu sou um terapeuta complementar. Aqui no Brasil, as terapias alternativas, complementares, elas não são muito conhecidas. É diferente dos Estados Unidos. Né? Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, existem 42 centros de tratamentos alternativos, inclusive nas principais universidades americanas. O consumidor americano, ele dá preferência aos planos de saúde que oferecem, além do tratamento convencional, o tratamento alternativo. Então, o plexo solar e tal, os chakras. Eu, quando atuo no sentido de tratar de um paciente, eu não atuo através dos chakras. Eu atuo nos órgãos. Porque essa energia que eu emito, né, ela vai no núcleo das células. Me explica isso. Nós temos aí no corpo humano mais de 1 trilhão de células. Né? O ceticismo é muito grande. Aliás, eu dou preferência em tratar cético. Porque eu já fui um grande cético, mas sem venda nos olhos. Aceito todas as religiões, sou cristão, mas a minha religião hoje é a minha consciência. Às vezes as pessoas perguntam assim, você acredita em Deus? Acredito. E eu acredito em Deus por vários motivos. O principal é por uma questão de lógica. Não existe obra sem autor. Agora, o que é Deus está muito além da minha capacidade de compreensão. As pessoas falam com muita facilidade porque Deus e tal. Eu tenho a impressão que se o ser humano tivesse uma noção mínima que fosse do que é Deus, a vida aqui na Terra não seria esse desastre. Você veja que atualmente quase 90% das guerras no mundo são de fundo religioso. Você veja as religiões se degladiam uma contra as outras. Na própria igreja evangélica, não estou criticando os evangélicos, né?
Mas eu reparei que entre eles, o Deus da minha igreja é mais forte que o seu Deus. Que bobagem, que tolice, né? Aliás, eu sou muito antipatizado com uma determinada faixa do mundo religioso, né? Porque na minha própria família, inclusive há alguns anos atrás, eu perdi uma tia que morava aqui na Oswaldo Cruz, com um problema, muito católica, daquelas católicas enroladas, com um problema cardíaco que eu poderia ter resolvido até com uma certa facilidade. Mas ela não aceitava isso. Ela dizia que essa minha atividade, somente os santos da Igreja Católica podiam fazer, e não recorreu a mim. Foi uma pena, né? Porque eu ainda estar lá em cima arrependido por ter ficado mais tempo aqui embaixo. Então é isso que está aí. Ok, Ronaldo, vou ter que interromper, nós vamos para o intervalo e já estaremos de volta já já.